Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. A nossa aula de hoje vai ser de matemática e nós vamos estudar sobre os ângulos, certo, turma? Então, peguem aí o livro de vocês, abram na página 104, tá bom? Então, vamos lá estudar sobre os ângulos. Então, vamos começar da seguinte forma. Observem essas duas imagens que a tia vai colocar aqui do lado. Observaram? O que é que elas têm em comum? Vocês conseguem perceber o que é que elas têm em comum? Exatamente, o ângulo. Exatamente, a presença de ângulos. E o que são ângulos, tia Jarly? Ângulos é o encontro, né, de duas retas que têm origem no mesmo local. E esse local de origem dessas retas vai se chamar de vértice. Certo, turminha? Então, observem aí essa outra imagem que a tia trouxe com os ângulos, certo? Então, observem aí os exemplos, essas imagens que a tia vai trazer para vocês. Essa primeira imagem que a tia está trazendo é de um ângulo de 45 graus. Observem essa imagem aí, observem que são duas retas, né? Que tem a origem no mesmo ponto, né? E esse ponto se chama de vértice. E essas duas retas, elas formam um ângulo de 45 graus, certo? Agora, observem essa outra imagem que a tia trouxe. Esse ângulo aí, ele é de 180 graus, certo, turminha? Esse ângulo de 180 graus, cada ângulo desse, ele é conhecido de uma forma e a tia vai também explicar para vocês. Então, turminha, agora que vocês já sabem o que é um ângulo, que a tia acabou de falar, é o encontro, né, das duas retas e esse espaço entre as duas retas é chamado de ângulo. A tia trouxe aqui um objeto que eu tenho em casa que pode nos ajudar a ver o ângulo. Olha só, turminha, observem aqui, vocês podem procurar aí utensílios, né, na casa de vocês que possam formar um ângulo. A tia achou esse pegador aqui de salada, observem, tá? Vamos considerar que aqui são duas retas, reta A e reta B. Aqui é o vértice, onde elas se encontram, certo? E esse espaço aqui, ó, entre as duas retas, se chama ângulo. Aqui, nesse pegador, nós vamos ter mais ou menos um ângulo de 30 graus ou 45 graus. Certo, turminha? Então, a tia também trouxe para vocês aqui um outro exemplo que a tia tem em casa, que é um porta-retrato, onde eu posso identificar um ângulo aqui, ó, de 90 graus, ó. Outro ângulo aqui de 90 graus, tá vendo? Outro aqui de 90 graus. Então, vocês observaram aí que o que é o ângulo, certo? Então, agora a tia vai explicar para vocês quais são os ângulos que... Então, turminha, a tia trouxe para vocês mostrando, né, objetos e falando dos graus. Mas, graus, tia Jarly, esses objetos usam óculos? Não. Graus, graus é a unidade de medida usada para medir esses ângulos, certo? E é representada através dessa bolinha aqui, que aqui está trazendo essa imagem para vocês. Então, esses ângulos, nós medimos eles através de um instrumento chamado de transferidor, certo? E nós encontramos esse transferidor
de duas formas. O transferidor de 360 graus, que é esse que está trazendo a imagem, e o outro transferidor que mede 180 graus, que é esse que eu estou trazendo na imagem para vocês. Então, turminha, a tia vai mostrar para vocês agora, né, a classificação dos ângulos. Observem aí na página 104 do livro de vocês. E a tia vai colocar aqui também a imagem para vocês observarem. O ângulo reto. O ângulo reto, ele tem o vértice igual a 90 graus, como esse que ele está trazendo aqui. Existe também o ângulo agudo, certo? Ou fechado, que o vértice é menor que 90 graus, tá? E tem também o ângulo aberto ou obtuso, que o vértice é maior que 90 graus. E temos também o ângulo raso, certo? Que a abertura das duas semirretas forma 180 graus. E temos o ângulo de uma volta, que a abertura das duas semirretas formam um ângulo de 360 graus, certo? E aqui também no livro de vocês traz o ângulo nulo, quando as semirretas são coincidentes, ou seja, sobrepostas uma na outra, formando o ângulo zero. Certo, turminha? Esses são os tipos de ângulos, a classificação dos ângulos. Então, turminha, agora que vocês já estão aí craque no assunto sobre ângulos, a tia vai passar o exercício para vocês, a atividade, e vai deixar também aqui na descrição da nossa aula um vídeo educativo, tá? Explicando mais um pouco sobre o assunto, tá certo, turminha? Assistam também, que é bem interessante, tá? Então, meus amores, agora na página 105 do livro de vocês, tem uma atividade que a primeira questão ele mostra alguns ângulos e vocês vão colocar se é um ângulo reto, um ângulo obtuso, certo? A segunda questão é para marcar um X, é a alternativa correta, tá? E a terceira questão é um probleminha, tá bom? 1/4 de uma circunferência mede quantos graus, né? Aí vocês vão fazer aí 1/4. Leiam, assistam o vídeo que tem uma atividade que um garotinho faz bem parecida com essa terceira questão, tá bom, turminha? Fica a dica também para vocês. E também tem tem atividade no nosso livro de reforço, tá bom, turminha? Então, caprichem aí na atividade, bons estudos, um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.